A suposta traição da rainha Camila ao rei Carlos eclodiu em uma dramática crise real após 2 décadas de casamento. O que começou como uma história de amor duradoura, que resistiu a escândalos e críticas sociais, agora parece estar se desintegrando. No centro dessa turbulência está a conexão contínua de Camila com seu ex-marido, Andrew Parker Bowles. Mesmo depois de se casar com Carlos e assumir o título de rainha, Camila nunca rompeu totalmente os laços com Andrew. Ela manteve um relacionamento casual, mas persistente com ele, falando frequentemente com ele em público, sendo vista com ele e até mesmo levando-o a eventos oficiais, como a coroação de Carlos. Para o rei Carlos, isso não era um mero aborrecimento, era uma traição. Com Carlos já enfrentando uma pressão imensa devido às suas obrigações reais e relatos de uma doença grave, possivelmente câncer. A proximidade contínua de Camila com seu ex-marido atingiu um ponto sensível. O desgaste emocional de Carlos tem se tornado cada vez mais visível. Ele se sente humilhado e desrespeitado, especialmente porque Camila sabe o quanto sua proximidade com Andrew o afeta. Apesar disso, ela continua indiferente e sem remorso. Fontes internas sugerem que ela se recusa a mudar seu comportamento, independentemente do estado de deterioração de Carlos ou dos pedidos para que ela se distancie. Rumores vindos de dentro do palácio sugerem que a situação se tornou insustentável. Há alegações de que Charles se mudou da residência que compartilhavam, ou, no mínimo, que o casal agora mal se fala. A tensão é palpável. E então veio uma reviravolta inesperada. Um comentário sutil, mas revelador, do príncipe William. Em uma entrevista sobre a saúde de seu pai, o príncipe William observou que o rei Charles parece mais feliz morando sozinho atualmente. Foi uma frase curta, mas com implicações enormes. Com rumores de divórcio já circulando, essa declaração foi amplamente interpretada como uma confirmação de que o casal real está, no mínimo, emocionalmente separado. William sempre teve uma relação complicada com Camila. Enquanto Harry tem sido mais abertamente crítico, William manteve uma fachada educada. No entanto, nos bastidores, ele supostamente compartilha muitos dos sentimentos de Harry. O papel de Camila na desintegração do casamento de Charles e Diana não foi esquecido, especialmente por aqueles que viveram isso. O comentário de William mudou a percepção do público quase imediatamente. A mídia se agarrou à ideia de que Charles e Camila não estavam mais morando juntos. Combinado com a doença de Charles e o escândalo em torno do comportamento de Camila, a narrativa começou a se assemelhar a uma repetição da história. Camila, outrora a outra mulher na história de Diana, agora é vista como aquela que causa dor emocional a Charles. E o público percebeu. Muitos traçaram paralelos diretos com a situação da princesa Diana. Seu sentimento de abandono, sua alienação emocional, sua vida sob os holofotes, enquanto se sentia invisível em seu próprio casamento. As manchetes refletem um sentimento crescente, que Camila está agora fazendo com Charles o que ele fez com Diana. À medida que a simpatia do público muda, o mesmo acontece com a cobertura da mídia. Os comentaristas apelidaram isso de "o momento do karma de Charles". A opinião pública, antes fortemente dividida sobre o papel de Camila na família real, mudou drasticamente. Enquanto alguns ainda a defendem, argumentando que ela merece relacionamentos pessoais fora do casamento, outros são menos indulgentes. Eles veem suas ações como insensíveis, na melhor das hipóteses, e cruéis, na pior, especialmente devido à crise de saúde de Charles. Atrás das portas do palácio, os preparativos parecem estar em andamento para uma possível separação. Fontes confiáveis da realeza relataram que a equipe da Clarence House está se preparando para mudanças significativas. Ainda não está claro se isso inclui o divórcio, mas os sinais estão ficando cada vez mais difíceis de ignorar. A realeza não é estranha a escândalos, mas um monarca reinante se separando de sua rainha consorte não tem precedentes nos tempos modernos. O último incidente comparável, o rei Eduardo VIII abdicando pelo amor de Wallis Simpson, ainda assombra o legado da monarquia.
Para agravar a situação, há rumores sobre a doença de Charles. Embora o palácio mantenha sigilo, relatos de compromissos reduzidos, atualizações enigmáticas sobre sua saúde e até mesmo revisões discretas nos planos para o funeral real apontam para uma condição muito grave. Se Charles realmente estiver enfrentando um diagnóstico terminal, a questão do legado se torna ainda mais urgente. Terminar seu reinado em meio a um escândalo conjugal seria desastroso para a imagem da monarquia. O papel do príncipe William nesta saga também está evoluindo, com Charles supostamente pagando aluguel para morar na Highgrove House, agora propriedade de William. Há especulações de que o futuro rei já está assumindo maior controle sobre os bens e responsabilidades da realeza. A dinâmica entre pai e filho parece estar mudando de apoio para a sucessão. E depois, há o teatro público. Os paparazzi são implacáveis, posicionados do lado de fora dos portões do palácio, seguindo os movimentos de Camila e examinando cada expressão facial em busca de sinais de culpa ou desafio. Cada aparição real é dissecada, cada discurso analisado em busca de significados ocultos. O ecossistema da mídia, sempre ávido por drama, está se banqueteando com o caos. Isso deixa o Palácio de Buckingham em uma posição impossível. Não existe um protocolo moderno para um rei reinante se divorciar de sua rainha. Se Charles e Camila se separassem, o que aconteceria com o título dela? Ela voltaria a ser duquesa da Cornualha ou manteria um status simbólico para evitar constrangimento público? Ela permaneceria em uma residência real ou seria discretamente transferida? Charles abordaria publicamente a situação ou deixaria o silêncio falar por si? As possíveis consequências são enormes. A família real provavelmente entraria em modo de controle total de danos, elaborando cuidadosamente declarações públicas e redirecionando a atenção da mídia. Mas a memória do público é longa. O legado de Diana é grande e qualquer tratamento injusto percebido em relação a Charles, especialmente por parte de Camila, seria visto através dessa lente. Para Camila, as consequências poderiam ser imensas. Seu esforço de décadas para conquistar a simpatia do público poderia desmoronar em semanas. Ela corre o risco de ser reinterpretada na imaginação do público, não como a mulher que ficou ao lado de Charles, mas como aquela que o abandonou quando ele mais precisava dela. E para Charles, as consequências são tanto pessoais quanto institucionais. Enfrentando a doença e a traição, o desgaste emocional poderia ser devastador. Mas, além disso, a própria monarquia poderia ser abalada. Se a confiança do público se deteriorar, se a narrativa se tornar dominada por escândalos, a família real poderá se ver confrontada com novas questões sobre sua relevância. Os riscos são maiores do que nunca. E com a contínua rebeldia de Camila, as dicas nada sutis de William e a saúde cada vez pior de Charles, o cenário está pronto para um acerto de contas. Resta saber se isso virá na forma de uma separação silenciosa, um divórcio público ou uma reorganização dos papéis reais. Mas uma coisa é certa: a imagem dourada de um casal real reconciliado rachou, e em seu lugar está uma história tão antiga quanto a própria coroa. Poder, traição e o preço do legado. À medida que a crise se aprofunda, muitos observadores especulam não apenas sobre as consequências pessoais, mas também sobre as implicações constitucionais mais amplas. Se o rei Carlos ficar incapacitado por doença ou se sua imagem pública for muito prejudicada, isso poderia acelerar a transição do príncipe William para uma liderança mais visível. William já está aparecendo com mais frequência, representando a coroa em eventos importantes e falando sobre questões antes reservadas ao monarca. Mas a própria imagem de William não está imune ao escrutínio. Questões sobre suas finanças alimentaram uma nova onda de interesse da mídia. Relatos de que ele ganhou 28 milhões de libras no ano passado com rendimentos imobiliários geraram pedidos por transparência. Ao contrário de seu pai, William ainda não esclareceu publicamente como sua renda é tributada. Em uma era de responsabilidade, esse silêncio está gerando críticas, mesmo com sua popularidade ainda forte. Isso também reforça a percepção de que a monarquia está em um momento precário
em que falhas pessoais podem rapidamente se tornar questões nacionais. A associação contínua de Camilla com Andrew Parker Bowles é vista por muitos como um símbolo de questões mais profundas. Ela sempre foi vista como a outsider que perturbou o conto de fadas de Charles e Diana. Sua ascensão à rainha consorte foi controversa e, embora a aceitação pública tenha crescido com o tempo, nunca foi universal. Agora, com a possibilidade de uma separação pública, toda essa estabilidade conquistada com tanto esforço está em risco. Ajudantes da realeza estão se preparando para todos os cenários, que podem incluir um anúncio de separação ou um ajuste discreto nas funções públicas. Equipes jurídicas já podem estar analisando as implicações dos títulos, acordos patrimoniais e estratégias de comunicação pública. Embora seja improvável que o palácio permita que a situação se transforme em um caos aberto, o controle que antes exercia sobre a mídia enfraqueceu na era digital. E depois há a questão do futuro de Camilla. Se o casamento terminar, ela manterá algum papel formal na realeza? Continuará envolvida em trabalhos de caridade ou afastar-se-á completamente da vida pública? O seu destino depende tanto da percepção pública como das decisões do palácio. Uma saída elegante poderá granjear-lhe alguma simpatia. Uma postura desafiadora poderá ter um efeito contrário espetacular. O público britânico sempre teve uma relação complicada com a monarquia, equilibrando admiração e escrutínio. A crise atual de Charles destaca essa tensão. Por um lado, ele é o soberano, merecedor de dignidade e respeito. Por outro, é um marido sofrido, enfrentando traição em um momento vulnerável. A história ressoa porque é humana, cheia de desgosto, lealdade e busca por redenção. Enquanto isso, o mundo assiste. A mídia internacional pegou a história e as especulações se espalharam muito além do Reino Unido. Redações americanas, tabloides europeus e entusiastas da realeza em todo o mundo estão analisando cada detalhe. Não se trata apenas de um drama familiar, é um espetáculo global. Dentro do palácio, o clima é sombrio e tenso. Os funcionários estão em alerta máximo, as aparições públicas estão sendo reconsideradas e o moral está baixo. Fontes da realeza falam de uma tristeza pairando sobre a corte, uma sensação de que a monarquia está se aproximando de uma encruzilhada que esperava evitar. Para Charles, as próximas semanas serão críticas. Se ele decidir se divorciar de Camilla, será algo sem precedentes histórico. Se decidir ficar, ele precisará encontrar uma maneira de reconstruir a confiança e a dignidade. Qualquer um dos caminhos é repleto de riscos. E para Camilla, o perdão do público não está mais garantido. Sua imagem, outrora suavizada por anos de serviço público e apoio discreto, está se endurecendo novamente sob a pressão da controvérsia. A redenção não será fácil, especialmente se a imprensa continuar seu foco implacável em suas decisões passadas e presentes. Em última análise, essa história é mais do que fofoca. Ela toca na fragilidade duradoura do poder, na vulnerabilidade mesmo dos mais privilegiados e na imensa pressão de viver sob constante escrutínio público. É um lembrete de que, mesmo nos palácios, os relacionamentos podem se romper, segredos podem ser revelados e a confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. Independentemente de Charles e Camilla se divorciarem ou não, a monarquia se encontra agora em um momento crucial de sua longa história. Nunca antes um monarca em exercício enfrentou uma turbulência pessoal tão pública e implacável. A imagem de força e estabilidade da realeza está sendo testada, e os resultados moldarão não apenas o legado do rei Carlos III, mas o futuro da própria coroa. Em um mundo cada vez mais cético em relação ao poder e aos privilégios herdados, a maneira como a família real lidar com esse drama será importante. Isso influenciará a opinião pública, afetará o sentimento político sobre o futuro da monarquia e servirá como um teste decisivo para sua relevância no século XXI. O príncipe William, quer ele goste ou não, está sendo conduzido a um papel de liderança mais proeminente. Suas palavras agora têm mais peso, suas ações são observadas mais de perto, e sua posição como próximo rei pode chegar mais rápido do que o previsto. Se Carlos se afastar devido à saúde ou a um escândalo,
William deve estar pronto, não apenas para liderar, mas para restaurar a fé. Quanto à rainha Camila, o tempo dirá se ela continuará sendo uma figura constante na vida real, ou se ficará em segundo plano. Mas de qualquer forma, a história de sua ascensão e possível queda será lembrada como um dos capítulos mais dramáticos da história real recente. O que começou como uma história de amor que desafiou as probabilidades pode agora ser um conto de advertência. E embora o palácio possa tentar conter as consequências, o mundo já viu o que se passa nos bastidores. No final, a coroa pode perdurar, mas não sem custos. É improvável que o apetite do público por dramas reais diminua. Mas por trás do espetáculo há um custo humano real, feridas emocionais, divisões familiares e um legado mudado para sempre. E nesse espaço entre a tradição e a turbulência, a monarquia deve mais uma vez encontrar uma maneira de sobreviver.